Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Muito bem, então. Hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos continuar trabalhando sobre o ciclo de vida dos animais, sobre as diferentes formas de nascer. Vocês se lembram que na última aula de ciências, que foi no sábado, nós estudamos sobre o ciclo de vida dos animais? Que eles nascem, crescem, se reproduzem e um dia morrem, né? Por exemplo, os coelhinhos, eles são considerados animais vivíparos. Por quê? Porque os filhotinhos são gerados dentro do corpo da mãe. Todo animal que tem os filhotinhos gerados, desenvolvidos dentro do corpo da mãe, são chamados de animais vivíparos, certo? E na página 183, nós vamos continuar. Entre os animais vivíparos, aqueles filhotes que ao nascer são alimentados com leite materno são chamados de mamíferos, porque mamam. Aqui na foto, a mãe amamentando o bebê. Os seres humanos são animais, então, vivíparos. Nós somos vivíparos porque nós fomos gerados dentro da barriga da nossa mãe. E nós também somos mamíferos, porque nós mamamos. Quando éramos bebês, nós nos alimentávamos de leite, certo? Outros animais se desenvolvem dentro de ovos. Então, nós agora vamos sair dos animais vivíparos e vamos para os ovíparos. Por quê? Porque eles não se desenvolvem dentro da barriga da mamãe. Eles se desenvolvem dentro de ovos. Por isso que são chamados de ovíparos, certo? Então, vamos analisar aqui. Número 1, reproduzem-se. 2, a galinha bota o ovo, a galinha choca o ovo. A formação do filhote dentro do ovo. Depois de cerca de 21 dias, o filhotinho nasce. Ele cresce. Pode se tornar uma fêmea ou um macho. Se for uma fêmea, nesse caso aqui é uma galinha. Se for um macho, um galo. Esse aqui é um esquema das etapas do desenvolvimento de uma galinha, certo? As aves e outras espécies de animais ovíparos chocam seus ovos para mantê-los aquecidos, o que permite que os filhotes se desenvolvam. Então, os ovos, quando eles estão sendo chocados, eles necessitam do calor, tá? Senão, os filhotinhos que estão lá dentro não vão conseguir se desenvolver. A maioria das aves e algumas espécies de répteis e de peixes costumam vigiar seus ovos no ninho durante todo o seu desenvolvimento. Quando os filhotes de aves já estão prontos para sair dos ovos, eles começam a quebrar a casca com o bico. Muitos desses filhotes nascem sem penas e cegos, mas com o passar dos dias, suas penas crescem e a visão se desenvolve. Virando a página, ao longo da vida, os animais se desenvolvem e passam por mudanças em seu corpo, certo? Nessa imagem aqui, observe as ovelhas e o cordeiro. Nessa imagem, vocês vão contornar o filhote. Na letra B, contorne o animal adulto. Nós temos vaca e bezerros aqui. Na letra C, nós temos égua e o potro. Contorne o animal mais jovem. Letra D, enumere as imagens de acordo com a sequência do desenvolvimento do animal. Qual que é a foto que representa a primeira imagem, a primeira etapa de desenvolvimento entre essas três? Essa, depois essa e depois essa. Então, 1, 2 e 3. E esses são os diferentes estágios de vida de um frango. Começa assim, depois assim e depois assim. Certo? Agora, no exercício 2 da página 185, nós vamos estudar sobre a joaninha. Ela é uma espécie de besouro.
Ela é encontrada em jardins, hortas e matas. Leia as etapas do desenvolvimento desse inseto e numere corretamente cada uma delas na imagem. Então, vejam só. Na número 1, diz que a fêmea coloca seus ovos no lado de baixo da folha. Qual foto que mostra isso? Aqui. Então, coloca o número 1. Número 2 diz que dos ovos nascem as larvas. Onde que está o nascimento da larva? Aqui. Número 3. As larvas se alimentam de pequenos insetos, crescem, formam o casulo, ou também chamado pupa, e passam por uma grande transformação. E por último, quarta etapa, após alguns dias, a joaninha adulta sai do casulo. Olha que diferença! Então, aqui é um esquema das etapas do desenvolvimento de uma joaninha, certo? Então, diante disso que vocês acabaram de aprender, a joaninha é um animal vivíparo ou é ovíparo? Ela é gerada dentro da barriga da mãe ou ela é gerada através de ovos? De ovos, então ela é um animal ovíparo. Muito bem. Agora, na página 186, nós vamos estudar sobre os sapos. Sapos, rãs e pererecas passam por uma mudança completa da forma do seu corpo durante as etapas do seu desenvolvimento. Veja o esquema a seguir. Olhem só. Ovos, girino com cauda e 2 pernas, girino com cauda e 4 pernas, rã com cauda, rã adulta. Viram a transformação? Depois de sair dos ovos, os filhotes, chamados de girinos, passam por grandes transformações em seu corpo, até eles se tornarem adultos. Esse aqui é o esquema das etapas do desenvolvimento de uma rã. Agora que você viu quais são as fases do desenvolvimento de uma rã, que são iguais às fases de um sapo, numere as imagens de acordo com a sequência dessas etapas e nomeie cada uma delas. Essa aqui, por exemplo, representa qual fase? A primeira. Então, coloque número 1 e escreva aqui embaixo. O que são isso aqui? O que é isso? Ovos. Escreva. Coloque 1 e aqui ovos. Qual que é a imagem que representa a segunda? A segunda fase, que é o girino com cauda. Esse. Número 2, girino com cauda. Terceira fase, girino com cauda e 2 pernas. Aqui. Quarta fase, rã com cauda e 4 pernas. E a última, rã adulta. Muito bem! Agora nós vamos ler um texto sobre as formigas cortadeiras. Vocês sabiam que a formiga cortadeira é um animal muito encontrado no ambiente do campo? Sim, nos sítios, nas fazendas, é muito comum você encontrar com as formigas cortadeiras. Aqui nessa foto, elas estão trabalhando. Elas medem cerca de 8 a 15 milímetros de comprimento. Elas são bem pequenas, mas elas fazem um grande estrago, né? Vamos aprender um pouquinho sobre elas? Elas trabalham muito. As formigas cortadeiras pertencem ao grupo dos insetos, assim como as abelhas, os besouros, as borboletas, os gafanhotos e muitos outros animais. Seu corpo é dividido em 3 partes: cabeça, tórax e abdômen. Elas possuem 6 pernas, um par de antenas, que é usado para se comunicar, e um par de poderosas mandíbulas, com as quais cortam, coletam e transportam os alimentos. As mandíbulas também são utilizadas para defesa e para construção do formigueiro. Observe aqui a imagem de uma formiga cortadeira bem de perto. Então, aqui a cabeça, o tórax
o abdômen, as pernas, o olho, as antenas e a mandíbula. Com a mandíbula, ela corta as folhas e também ajuda, além dela cortar as folhas, ela coleta e também transporta os alimentos com a mandíbula. Nessa imagem aqui, ó, é possível nós visualizarmos bem a mandíbula da formiga cortadeira, certo? As formigas cortadeiras têm esse nome porque elas cortam as folhas das plantas e as levam para dentro do formigueiro, mas elas não comem as folhas. Essas formigas se alimentam de um fungo, uma espécie de mofo. As folhas são para alimentar esse fungo. As formigas cortadeiras vivem em grupo de milhares de indivíduos e formam uma sociedade muito organizada, na qual as tarefas são divididas entre cada tipo de formiga cortadeira. Veja um exemplo de formigueiro. Note que há vários túneis e câmaras. Leia as legendas e identifique a câmara ou túnel com o professor e os colegas. Vejam só. Na câmara número 1, são onde são criados os ovos e os filhotes das formigas, as larvas ou pupas. Na câmara número 2, são onde são cultivados os fungos que servem de alimento para as formigas. Olhem aqui os fungos, que parecem um mofo. Número 3, uma das entradas do ninho. Número 4, câmara onde fica a rainha colocando os ovos que darão origem a novas formigas. Câmara número 5, câmara onde é depositado o lixo, como restos de fungos e folhas e as formigas mortas. Percebam quanto que elas são organizadas, elas têm lugar para cada coisa, até para o lixo. Viram só como que é um formigueiro por dentro? Vocês já tinham imaginado como que poderia ser um formigueiro por dentro? Vocês imaginavam que tinha toda essa organização? Vocês já viram uma formiga cortadeira de perto? Vocês já viram uma árvore que já foi atacada por essas formigas? A prof já viu. No sítio onde a minha mãe mora, lá existem várias formigas cortadeiras, né? Vários formigueiros de formigas cortadeiras, né? E no texto diz que em um formigueiro há milhares de formigas trabalhando. Elas trabalham muito, porque elas cortam, coletam e transportam os alimentos. Então, quando elas escolhem uma árvore para cortar, em poucos dias elas dão conta de cortar todas as folhas daquela árvore. A árvore fica com o tronco e os galhos sem folhas, totalmente sem folhas. E daí elas deixam um caminho por onde elas vão passando. O dia que vocês tiverem a oportunidade de ir a alguma fazenda, algum sítio, prestem atenção se vocês conseguem ver alguma formiga cortadeira e observem o comportamento dessa formiga. Então, hoje nós aprendemos o quanto elas são organizadas, o quanto que existe um lugar para cada coisa, inclusive para o lixo das formigas cortadeiras.